Fala galera, tudo bom? Aqui é o AFA, mais uma vez entrando aqui nessa live na Twitch e também postando isso aqui no YouTube depois. E hoje eu vou iniciar um quadro novo aqui, quadro novo, né? Até parece que é programa de televisão, comentando sobre quadrinhos, tá? Então vou trazer aqui para esse espaço trabalhos e obras aí de quadrinhos e também outros trabalhos de artistas e tal, que seja interessante comentar, com o intuito de, a partir deles, aprender alguma coisa, né? Pegar um pouco de inspiração, entender um pouco o que a gente consegue absorver aí desses trabalhos para melhorar nossos próprios trabalhos e tal, né? Esse primeiro quadrinho que eu vou tratar aqui, que eu vou trazer aqui, é esse quadrinho que se chama Monet, Itinerant of Light, né? Itinerant of Light, ou Itinerante da Luz, que é um livro que conta a história do Monet, do pintor impressionista Monet aí, que muita gente pode conhecer e tal. Então, vamos dar uma olhada, já começamos aqui pela essa capa, né? Então a gente tem aqui a figura do Monet sobre essa ponte, que é uma pintura, né, que o Monet faz em algum momento lá da sua vida. E então, para quem já conhece o Monet e o trabalho dele, já vai identificar isso logo de cara, né? E esse quadrinho, então, ele tem o roteiro aí deixa eu ver, Salva Rubio, é um escritor espanhol, né? Escritor espanhol, então ele que faz o roteiro desse trabalho aí, e quem faz os desenhos é o ilustrador Ricardo Fernandes, né, conhecido aqui por EFA. Então a gente está vendo aí essa capa, né, e aí vamos entrar dentro do quadrinho e eu vou comentando algumas coisas aí, né, para quem se interessar também, estiver vendo aí esse vídeo e tal, quiser deixar os comentários, trocar essa ideia sobre esse trabalho aí, vamos fazer isso. Então a gente começa aqui, primeiro que esse trabalho ele não saiu no Brasil, tá? Então aí começa aqui com um prefácio, então ele vai contar como que foi desenvolvido esse trabalho. Vamos passar para o quadrinho mesmo. Então vamos dar uma olhada na página. Dá para perceber já que é um quadrinho que se utiliza de uma técnica de pintura, né, de coloração. Já de cara a gente vê que tem uma questão de pintura bem feita, bem trabalhada, né? Tem diferença de tons aí e tal. Então já é um prenúncio de que a gente vai continuar vendo lá para frente, que é realmente um trabalho que se propõe a buscar, né, dentro do trabalho do próprio Monet, as suas influências de coloração e principalmente também no cenário impressionista como um todo. E aí a gente vê que esse momento aí se trata do Monet já em idade mais avançada, né, e tá para fazer uma cirurgia aí de retirada, né, de catarata. E aí a gente sabe que para um pintor essa questão da visão e da qualidade da visão é algo muito importante. Então começa já nessa tensão, né, nesse momento aí de uma tensão que se desenrola dentro dessa página, né? Então tem essa questão narrativa também, que a gente começa a história aqui, né, nesses dois quadros escuros aqui, né, o diálogo começa, a gente vai percebendo do que se trata, e aí a gente termina o quadro aqui num momento de suspense, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e tal, então cria esse elemento de interesse, de tensão. E aí a gente já pula para essa página, e onde a gente começa a perceber com clareza que a influência, né, das pinturas impressionistas, aí, inclusive do próprio Monet, no tratamento dessa obra aqui, né? Então a gente vê a coisa que para mim como pintor, e talvez para qualquer outra pessoa também que se interesse por isso, é observar como que as sombras elas são coloridas, né? Quais as cores que vão
estar nas sombras, né? Então, tipo, isso é uma coisa que os impressionistas faziam, né? Muito ao observar a natureza, o comportamento da luz sobre a própria natureza, né? E eles foram percebendo que eles precisavam trabalhar e criar suas sombras com mais veracidade, né? Com mais semelhança àquilo que eles percebiam. E uma das formas foi trazer as colorações para as sombras, né? Então, as colorações que se percebem quando você está aí observando a natureza, e isso faz com que o aspecto da imagem seja algo realmente muito, muito, muito interessante. Então é uma coisa que os impressionistas, não só eles, né, mas eles também trouxeram aí para o mundo das artes, né, para o mundo da criação das imagens. Então é uma coisa que a gente pensa em fazer quadrinho e tal. E a arte em geral, né, a gente fica muito preocupado em como resolver as coisas de uma forma mais rápida e mais fácil, né? Mas a gente tem que entender que os trabalhos artísticos, eles são demorados e dão trabalho. Então, ao ver um quadro como esse aqui, a gente pensa, né, tipo, como que não dá para resolver isso tão rapidamente. A gente tem a parte do desenho, né, que é bem desenvolvida, mas aí na parte da pintura a gente vê que tem muito detalhe, né, e muitas cores e tal. Então isso aqui não é uma coisa que se resolve muito rápido, né? Então, para se fazer uma ilustração como essa aqui, dependendo da sua experiência, da sua rapidez, aqui você vai levar, um dia aí pelo menos para conseguir fazer uma ilustração nesse nível aqui, né? Pensar que isso é só um quadro dentro de uma página inteira, né? Então é algo que realmente é de se considerar esse tempo, né, que você vai empregar, que você vai dedicar para fazer aí o trabalho, né? E aí já entra, a gente sai daqui desse quadro que está representando a visão dele, que está escura e tal, e a gente já passa para um quadro que remete a essa ideia, só que é um começo de uma formação de uma nova imagem aí, só que agora da memória e do passado do Monet, começando aí dele bem jovem, ali, observando ali os rochedos junto ao mar ali, a costa ali. E aí a gente começa então a entrar na história do Monet e todo o seu caminho, né, a sua jornada até se firmar aí como um pintor, né, já com uma certa carreira consolidada, digamos assim, né, pelo menos se estabelecer dignamente ali a partir da pintura. Então aqui a gente vê que desde jovem ele já trabalhava com desenho, já fazia caricaturas e tal do pessoal, e isso já causava algumas reações no pessoal lá, né? Então, tipo, nessa época aqui a gente já consegue entender que os pintores ali na França, ali onde o Monet estava, já eram importantes, já tinham relevância, né? Então a gente vê aqui umas caricaturas coladas embaixo aqui de uns quadros, a galera tá falando alguma coisa justamente dele, de como as caricaturas aqui do pessoal eram parecidas e tal. Então ele já tinha uma cultura, já existia essa cultura da pintura na França nesse momento, entendeu? Então ele nesse quadro especificamente aqui, ele é convidado aí por um pintor, né, que é o Baudin, não sei qual a pronúncia correta, Baudin, que era um pintor com certo reconhecimento. E ele começa, o Monet, então, a estudar com esse pintor, né? Então aqui a gente começa a ver
esses momentos onde Monet então já está estudando e já está tendo, né, esse contato com a pintura de fato. E aí a narrativa, voltando um pouquinho, né, para vocês entenderem, ela vai dando uns saltos, né? Então aqui a gente vê ele bem jovem, né? Então o que é muito interessante é não só a ideia de cada quadro ser um excelente exemplo de um tratamento de pintura e tal, mas como que a página inteira ela pode ser ter um acabamento onde a partir da forma como vai sendo escolhido, né, o acabamento de cada quadro, a gente vai tendo uma capacidade de perceber qual que é o tom dramático ou não da página, né? Então a gente vê que nessa página especificamente os quadros aqui a gente vê quadros praticamente todos horizontais, né? Só esse no meio aqui que a gente vê 2 quadros ocupando esse espaço, né? Essa divisão aí para 2 quadros. E aí a gente tem, por exemplo, nesse segundo quadro aqui, fundo todo chapado de uma cor só, né? Que é para realmente reforçar essa ideia da dramaticidade aqui da discussão e para criar um contraste, né? Para dar uma separação, né? Então, se a gente vê que isso acontece aqui, depois a gente retorna as mesmas cores desse primeiro quadro, então recupera-se mais ou menos aquele tom, aquela energia, e aqui a gente volta com umas cores mais avermelhadas, mais quentes aqui, para remeter essa energia aqui da discussão e tal. E aí a gente avança então para, né, o momento que o Monet já vai para Paris, aí no caso, e aí ele já vai estudar de fato pintura, né, numa escola e tal, e vai conhecer aí pintores que também são famosos pra gente hoje em dia, né, que são pessoas que vão estudar com ele. Aqui é o momento onde os pintores ali, esses ali, né, a galerinha do Monet, eles estão, sei lá, tentando de fato fazer alguma coisa diferente, porque eles não acham que seguir o estilo acadêmico, que era a norma da época, fosse o que era para eles, entendeu? Eles tinham uma ideia de querer fazer algo diferente e tal. E aí o Monet percebe que nem ficar copiando os quadros dentro do Louvre seria interessante, que o negócio mesmo era procurar a essência aí da natureza, né? Então ele olha aqui pela janela e tal, então a gente percebe aqui o interesse dele de buscar esse tipo de influência. Fazer um recorte aqui, uma pausa, para falar sobre essa sequência aqui, né, narrativa, e aí pegar como que no quadrinho se construiu essa ideia, né, do interesse do personagem aqui. Então, no texto a gente vai construindo, né, que essa ideia de rebelião, simplesmente copiando as obras dos mestres do Louvre não era uma boa ideia, que ele não gostava dessas pinturas de qualquer forma. Então eles não teriam outra opção a não ser encarar um fato importante, que eles nunca encontrariam a verdadeira essência da natureza copiando esses quadros aí. Eles nunca vão conseguir capturar a verdadeira essência da luz em ambientes fechados. Isso é o que o texto está dizendo mais ou menos aqui. E o que a gente está vendo, né? Então, nesse primeiro quadro aqui, a gente está vendo o Monet meio que observando os outros pintores copiando os mestres ali no Louvre. Aí a gente vê o Monet meio que por sobre os ombros, olhando para fora, né? E aí a gente tem um quadro onde a gente realmente vê, quase como se fosse a nossa visão, se a gente estivesse ali da janela, e aí a gente vê uma visão dele, né, estando dentro do prédio, e uma visão de fora do prédio, né? Então, com essa sequência de 3 imagens aqui, fica claro
que essa figura aqui ela vai se dirigir então para a natureza. Fica subentendido que esse é o caminho que ele vai seguir, né? E que a gente vai ver isso mais para frente, né? Então, reparem como que é importante a gente saber entender como contar visualmente as coisas, né, que a gente quer, que a gente está interessado dentro de um quadrinho. E, de novo, reparem como que nesses quadros aqui onde a gente está dentro de um trem, o movimento do trem ele é mostrado, né, ele é sugerido aqui pela forma como foi pintada as folhagens, né, bem mais abstratas, assim, para demonstrar a coisa do movimento ali do próprio trem onde eles estavam, né. Aqui para nas cores das sombras, né? Então trabalha muito com essa coisa das cores complementares. Então aqui ele tem uns tons mais avermelhados contrapostos com os tons esverdeados na sombra, né? Então dá um efeito maravilhoso, né? Muito bonito, eu pelo menos acho isso muito, muito bonito. Aqui é um quadro interessante, que é um quadro grande. Aqui funcionaria como uma página dupla, né, no caso. Então a gente vê esse grande quadro, né, na verdade, que funcionaria como uma página dupla, que retrata tipo uma pintura, né, do Monet, e a gente vê que a ação no tempo vai se dando pela mudança de lugar, né, do próprio Monet aqui. Então, tipo, as pessoas estão falando com ele aqui e ele vai respondendo e ele vai mudando de lugar, meio que como se estivesse pintando, né? Então a gente está vendo ele já, tipo, dentro da pintura que ele está fazendo, né? Então é uma forma bem interessante de construir a narrativa dentro do quadrinho também, né? Pensando nessa coisa de aproveitar de um cenário estático parado para poder ter esse ambiente de uma forma bem magistral, né, que se trata de fato de uma pintura, e mesmo assim passar a ideia do tempo passando, discorrendo aí. Esse aqui é uma das pinturas que ele faz, né, que é retratada aqui, né, no quadrinho. E aqui a gente está vendo a entrada dessa personagem que vai ser importante na história dele, que é a Camille, essa moça que posa para ele, né, num dos quadros, e a gente vai ver que eles vão ter um relacionamento afetivo aí e tal. Olha que quadro interessante esse, né, desse tratamento de luz aqui em volta dos personagens, né, que destoa um pouco do restante das pinturas, mas por se tratar de uma cena interna, né, então foi muito pertinente e tal. Quem conhece o trabalho do Monet também sabe que tipo, ele também tinha esse barco onde ele fazia as pinturas no barco, né? Detalhe para essa página, né? Repara como tipo, há quer dizer, um equilíbrio na questão cromática, né, das cores, está evidente, mas como os quadros, né, por se tratar meio que de uma mesma cena, né, a gente tem uma passagem de tempo aí depois, mas é quase como se fosse uma mesma cena e o que vai mudando é o tipo de enquadramento, né? Então a gente tem o personagem aqui, aí o enquadramento vai mudando e vai se aproximando, e aí na hora que a gente tem esse quadro mais próximo ali da paleta, quando a gente vê Monet pegar a paleta, ele já tá de paletó, já tá de luva, e aí já é um outro momento, né? Então esse tipo de página aqui em si já é uma coisa pra gente estudar e ficar bem atento para delicadeza, pelo cuidado aqui, né? Pela inteligência aqui do projeto dessa página. Seria muito legal poder ter o roteiro do quadrinho para ter uma noção de como que é, né, o projeto, se isso é uma coisa que já estava no roteiro ou se é uma contribuição do ilustrador para esse momento, né?
Aqui, então, é o momento que dá uma virada daí, né? Quando uma das pinturas dele é aceita no salão, ele continua nessa pegada. E aí, uma das pinturas mesmo nesse estilo mais impressionista, ele é aceito, né? No salão, meio que para surpresa, de certa forma. Só que nesse momento já essas pinturas elas já estão começando a ser mais aceitas ali pela galera do comprava arte ali no salão e tal. Então daí começa a mudar um pouco a situação, que ele começa a ser aceito, e aí sendo aceito ele começa a vender, e ele começa a ganhar uma grana, né? Ele começa a conseguir se estabelecer. E aí a história meio que se encerra, né? Se encerra, tipo, vou até voltar aqui, se encerra mais ou menos nesse momento, onde ele é aceito, né? E é doido, agora olhando, é quase como se ele estivesse entrando, tipo, sendo aceito, assim, pro paraíso, né? Que você vê, assim, tipo, a obra dele tá aceita ali, ó, e aí você vê, tipo, meio que as portas se abrindo, né? A galera, tipo, deixando ele entrar, aplaudindo ele, e aí quando ele vê, ele sai do trenzinho ali e vai pros Campos Elíseos aqui, né? Tá igual o gladiador lá, quando ele vai reencontrar a família dele lá, tipo, ele também encosta nos trigos, assim, que é os Campos Elíseos, né? Pô, é o paraíso. E aí ele encontra a casa e tal. E aí meio que a história se encerra aqui. Aqui a gente tem um momento onde ele vai lembrando das pessoas que acabam falecendo, né? Porque ele vai envelhecendo e tal. E aí no final, então a gente chega aí no começo do quadrinho, né? Que é aquele momento onde ele fez a cirurgia lá da catarata, tá naquela expectativa de se vai enxergar de novo ou não. E aí a gente vê ele tirando a venda e o curativo e vê aquele lago daquela pintura famosa dele lá. E aí a gente tem vários quadros, né, de detalhe assim representando essa pintura, e ele falando assim, tem tão pouco tempo, tem tão pouco tempo de luz sobrando, né, tipo, nesse momento, indicando que ele vai continuar a pintar, né? Que ele vai terminar a sua vida aí toda pintando. E basicamente é isso. A gente tem aí um exemplo de um quadrinho que de fato vale muito a pena dar uma olhada. Como eu falei, não tem aí no Brasil, não saiu no Brasil, mas vocês viram aqui. E, cara, o lance é a gente entender que para a gente fazer uma arte massa, a gente tem que dar uma olhada em trabalhos massa também, a gente tem que pesquisar, seja de um jeito ou de outro, a gente tem que tentar achar material para a gente poder se aperfeiçoar, para a gente poder entender de narrativa, de desenho, de pintura, de comunicação, de linguagem, a gente tem que saber dominar tudo isso aí para a gente conseguir contar também as nossas histórias, né? Principalmente histórias do Brasil. Aqui eu trouxe Monet e tal, mas, pô, seria muito massa a gente poder ver esse tipo de trabalho contando histórias brasileiras. Não estou falando que não tenha, tá? Estou falando que a gente, quanto artista e como apreciador de arte, a gente tem que buscar se apropriar dessas paradas técnicas e tal, para a gente conseguir mandar bem também, para a gente conseguir ocupar esses espaços aí de comunicação artística e tal, que são muito importantes para nós e para nossa história, não só história de vida, mas história como um povo também, como um coletivo. Tá certo, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Então vou dar um tchau aí para vocês e para a galera do YouTube falar então que fiquem ligados nesse tipo de conteúdo, vão para a Twitch, né? Eu vou deixar o link da Twitch aí para vocês se inscreverem lá, para vocês acompanharem esse tipo de conteúdo ao vivo lá, para vocês entrarem, a gente trocar uma ideia, para a gente criar um grupo aí para a gente poder analisar junto essas obras aí. Vai ser massa ter a opinião de vocês para construir um espaço bacana de aprendizado aí juntos. Tá certo, galera? Então, brigadão, abraço e até a próxima. Valeu, falou.